No coração opulento do palácio de Zaham, o Sheikh Rashad Al-Khori, célebre por sua frieza implacável e riqueza incontestável, sentia uma inquietação desconhecida. Nunca antes seu olhar havia sido capturado por algo tão simples, tão improvável. Uma garota que, com mãos calejadas e alma imensa, criara um vestido com sacolas de lixo, como se desafiasse o próprio destino que o poder lhe impunha. Zaham, o emirado banhado pelo sol escaldante do deserto, parecia uma joia que refletia ouro, pedras preciosas e infinitas tapeçarias persas a cada amanhecer. Seu palácio, uma fortaleza de mármore branco e jardins luxuriantes, exalava perfumes exóticos, jasmim, oude e incenso, enquanto nas altas torres o silêncio do deserto estrelado escondia segredos e desejos silenciosos. Lá dentro, entre os ecos de poder e tradição, Rashad dominava seu mundo imponente, onde tudo era previsto, controlado, até ela aparecer. Ela era Azra, uma alma que vivia nas sombras da cidade, longe dos tapetes vermelhos e muros dourados, entre fardos de problemas e sacos descartados. A simplicidade de seu olhar era um convite à coragem, a pureza de seu gesto ao criar beleza do nada, algo que Rashad não compreendia, mas queria decifrar. Sua arrogância natural cedia, lentamente, diante do mistério daquela jovem, que não sabia do brilho do ouro, mas possuía uma luz devastadora. O encontro entre eles foi obra do acaso cruel e irresistível. Rashad observava de longe, intrigado pelo vestido único, que parecia gritar a singeleza daquele mundo que ele nunca visitara. Ela, por sua vez, sentiu o toque gelado daquele olhar obsessivo e distante, e ergueu-se não com medo, mas com um desafio silencioso. Ele, o sheik bilionário, dominador das riquezas e dos corações difíceis, e ela, a garota pobre que transformava lixo em arte. O abismo entre eles pulsava, e a atração nascia no mesmo instante em que a resistência se fazia firme. Você realmente acha que pode impressionar um homem que tem tudo? Suas palavras, mais provocação do que dúvida, ecoaram na sala repleta de ouro e quadros ancestrais. Rashad ergueu-se, o peso do mundo que carregava refletido em seus olhos, mas havia ali uma centelha que ele relutava em admitir. A diferença social que o separava parecia um muro intransponível, mas o fascínio, poderoso e perturbador, só crescia. Enquanto a audácia dela se manifestava em seu sorriso desafiador, ele sabia que ali começava uma tempestade interna. Suas crenças, seu orgulho, tudo estava prestes a ser colocado à prova. O palácio, tão imponente e vasto, de repente parecia pequeno perante o mistério daquela garota que, com um vestido de sacolas de lixo, havia conquistado. Seu olhar impenetrável. E então, enquanto ele se aproximava, um criado entrou apressado, sussurrando um nome que fez o sangue de Rashad gelar. Azra. Não era apenas uma simples costureira. O passado dela, oculto entre as sombras, carregava segredos capazes de derrubar impérios e ameaçava destruir a frágil conexão entre eles antes mesmo de começar. E antes que o próximo segredo deste emirado seja desvendado, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só momento. Deixe seu like se o fascínio deste sheik milionário já conquistou seu coração. Me conte nos comentários qual parte dessa história fez seu coração disparar e o que você imagina que acontecerá no próximo encontro. Sua paixão por esses dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por caminhar conosco neste deserto de emoções.
Rashad permaneceu imóvel por longos segundos, os olhos fixos na figura que, a poucos metros dali, ousava sorrir com a audácia de quem não teme um leão. Aquela garota, que vestia seu próprio mundo com sacolas de lixo transmutadas em arte, não era apenas uma visão de coragem. Era um desafio que queimava em seu peito, inquietando um império que ele acreditava controlar plenamente. O murmúrio apressado do criado cortou o silêncio denso do salão. Ao sussurrar o nome dela, Rashad sentiu um frio atravessar sua espinha, como se cada palavra carregasse um punhal invisível. Azra não era mera desconhecida, mas um enigma criado entre as sombras, uma peça cujo movimento poderia derrubar castelos invisíveis dentro daquele palácio majestoso. Ele voltou o olhar para ela, a raiva e a curiosidade entrelaçadas em suas íris. Quem é você de verdade? A voz saiu rouca, carregada de um peso que ele mesmo não sabia medir. Azra inclinou a cabeça, mantendo firme o olhar. Sou apenas uma costureira, senhor. Mas não subestime aquilo que pode nascer da necessidade e da imaginação. Rashad riu, seco, um som que não chegava aos seus olhos. Costureira? Aqui? No meu palácio? Você pisou em um território onde poucos ousam colocar um pé, especialmente alguém da sua condição. Ela sorriu, como se o desafio vibrasse em cada batida do seu coração. Talvez seja exatamente por isso que estou aqui. Porque o que você chama de meu território é, para mim, apenas uma prisão dourada que você não sabe como escapar. Eu, pelo menos, escolho minhas batalhas. O silêncio instaurou-se novamente, carregado de tensão e promessas não ditas. Rashad sentiu que as paredes ao seu redor, revestidas em mármore milenar, se aproximavam, comprimindo sua alma. Entre o poder e o desconhecido, aquele império que ele levantara com punho de ferro parecia precário diante da força silenciosa daquela jovem mulher. Um passo ele deu em sua direção, o chão sob seus pés fazendo eco. O calor do deserto infiltrava-se pelas janelas abertas, misturando-se com o aroma sofisticado do oud e do jasmim. Um perfume intenso que despertava memórias longínquas e desejos reprimidos. Diga-me, Azra. Sua voz baixou, tornando-se quase um sussurro. Você sabe o que carrego nas costas? O peso que ninguém além de mim pode compreender? Azra não desviou o olhar, mas sua máscara de serenidade falhou por um breve instante, revelando uma centelha de compaixão. Talvez eu não saiba o que você carrega, sheik bilionário, mas posso garantir que carregar um segredo não é exclusividade sua. Nem sempre somos livres para escolher nossa cruz. Aquelas palavras ecoaram em Rashad como premonição, uma verdade obscura escondida nas profundezas daquela menina resistente, que não precisava de ouro para brilhar, mas detinha um segredo tão pesado quanto o dele. Ele sentiu um impulso contra sua natureza implacável, o desejo de proteger, mesmo sem compreender porquê. Então o som do portão se abrindo pesadamente ressoou no corredor, e com ele entrou Hamid, o guardião fiel do palácio, trazendo um pergaminho lacrado. Rashad tomou o documento com as mãos cerradas, lendo as primeiras linhas com um olhar que perdeu todo o brilho. Aquilo era uma ordem enviada por uma figura poderosa, distante e implacável. Seu pai, o Sheik Eldar Al-Khoury, demonstrando mais do que uma preocupação paternal. O aviso era claro. Azra não era apenas uma intrusa, mas um alvo para uma conspiração que ameaçava a estabilidade de Zahran. O rosto de Rashad endureceu. Ele sempre soube que sua vida estava entrelaçada com perigos invisíveis, mas a proximidade de Azra acabava de transformar cada sombra em uma serpente pronta para atacar. Ele encarou Azra, e por um momento,
O ímpeto cruel que costumava guardá-la à distância se mesclou com a promessa silenciosa de protegê-la, mesmo que para isso tenha de enfrentar o próprio sangue. Você não é quem diz ser. A frase saiu firme, cheia de desconfiança, mas também de uma inquietante vulnerabilidade, e eu precisei jogar o olhar mais fundo para perceber que a verdade que você oculta pode ser o fogo que devora tudo o que construí. Azra baixou a cabeça, o cabelo pendendo como uma cortina sobre seu rosto. Por trás da bravura, o medo espiava, apertando seu coração como uma mão invisível. Ela hesitou, antes de murmurar: se eu contar tudo, saberá que nós bois carregamos correntes invisíveis, Rashad al-Khuri. Correntes que podem os aprisionar ou nos libertar. O sheik sentiu o ar rarefeito entre eles, o sopro da tempestade emocional se aproximando. No silêncio que se seguiu, o vasto salão do palácio parecia menor, comprimido pela força de uma verdade que se insinuava urgente e vulnerável. E então, antes que pudesse ordenar qualquer coisa, ouviram-se passos apressados descendo a escadaria. Um mensageiro do deserto, com os olhos flamejantes de quem traz notícias que podem destruir vidas. Na mão trêmula do jovem, envelope uma chave que poderia abrir a caixa de Pandora da história de Azra e de Rashad, e revelar finalmente o segredo que ambos temiam enfrentar. O mensageiro se aproximou, e no instante em que entregou um novo pergaminho a Rashad, o olhar do sheik se transformou. Uma mistura de fúria, medo e uma inesperada esperança que brilhava na sombra daquele palácio imponente. Azra prendeu a respiração ao ver o conteúdo do documento. Não era um convite, era um ultimato para que Rashad escolhesse de vez em qual lado estaria. E naquele momento, enquanto o sol começava a se pôr em Zahan, Rashad percebeu que aquele conflito não era apenas entre mundos de luxo e miséria. Era uma batalha pela alma de ambos. Mas o que ele decidiu fazer? Proteger a mulher que desafiava seu império, ou cumprir as ordens que ameaçavam destruí-la? Ainda estava nas mãos do destino. E fez-se silêncio, até que, com um sussurro quase inaudível, Rashad disse: Azra, você não fugirá dessa verdade, nem eu. O deserto os observava, e no horizonte, nuvens escuras já anunciavam a tempestade que mudaria para sempre o destino de Zahan. A noite já envolvia o palácio, tingindo os muros de mármore, numa sombra profunda que parecia engolir cada brilho dourado, cada tapeçaria que contava histórias de poder e conquistas. Rashad ficou imóvel diante do pergaminho em suas mãos, os dedos pressionando a seda do papel, como se quisessem arrancar o enigma que aquele aviso trazia. O olhar de Azra não se desviava do seu. Naquele silêncio pesado, eles se tornavam dois opostos, que apesar das diferenças, compartilhavam o mesmo peso no coração. Ela, com sua coragem silenciosa e o segredo que ameaçava explodir, e ele, com o império a seus pés, mas agora outrora terreno conhecido se tornando um campo minado. Você ouviu? A voz baixa de Azra quebrou a tensão. Apesar da calma aparente, havia uma urgência clara em suas palavras. Eles estão vindo atrás de mim, e não apenas por capricho. Rashad apertou a mandíbula, o couro cabeludo vibrando, uma tempestade de emoções que não sabia como domar. O império de Zahan, sua autoridade e seu legado, estavam sendo ameaçados não por inimigos externos, mas por um segredo vindo da mulher que agora ocupava seus pensamentos como nenhuma outra conseguiu antes. O silêncio voltou, mais denso, até que Rashad enfim falou: Não permitirei que destruam o que construí, e também não permitirei que ninguém te faça mal. Azra desviou o olhar por um breve instante.
como se duvidasse das palavras do sheik. Mas a fragilidade que espreitava seus olhos denunciava medos não confessados. Você sabe que isso não será fácil, não é? Ela sussurrou. Se eles sabem do meu passado, então também sabem quem está ao meu redor. E você, Rashad al-Khori, está no centro da tempestade. A brisa quente do deserto entrou pelas janelas abertas carregando a fragrância do oud que preenchia os corredores do palácio. O som distante de uma fonte misteriosa parecia marcar o ritmo das batidas apressadas do coração do sheik. Rashad deu um passo à frente, a intensidade no olhar apertado cortando o ar entre eles. Então temos que estar um passo à frente. Quero saber tudo, Azra. Tudo o que está escondido em você. Ela respirou fundo, sentindo o peso do compromisso que aquelas palavras tinham. Era um convite à confiança, uma promessa de proteção, mas também uma armadilha contra a qual todo o seu instinto gritava. Meu passado não é apenas um fardo, Rashad. É uma rede, e se você entrar nela, não haverá volta. No momento em que ela pronunciou aquelas palavras, um estalo distante, quase imperceptível, chamou a atenção do sheik. Era o som da alvorada, sufocando a escuridão. O mensageiro, recém-chegado, trazendo notícias que poderiam apagar toda a esperança recém-nascida. Sem dizer mais, Rashad abriu a porta imponente do salão. O homem alto e magro, com o rosto marcado pelo sol do deserto, entrou apressado, entregando-lhe um envelope selado com o brasão real. Rashad leu o documento com um olhar que era mistura de raiva e incredulidade. A ordem era clara. Ele deveria cortar qualquer ligação com Azra, expulsá-la do palácio, garantir que sua influência não se espalhasse. Por qualquer meio necessário. Seu coração tremeu, não pela dor do dever, mas pelo conflito que crescia insaciável dentro dele. Eles querem fazer de você uma peça descartável, falou Rashad, enquanto dobrava o pergaminho com força. Mas para mim, você é muito mais que isso. Azra sentiu o calor daquelas palavras como um escudo contra a tempestade que se alastrava do lado de fora. Então me diga, sheik bilionário, disse com desafio, se seu coração não teme perder tudo por mim, que caminho você seguirá? Rashad não respondeu na hora. Seus olhos se perderam nas sombras da tapeçaria, nas histórias antigas de poder e traição, nos ecos do destino que agora o entrelaçava com a jovem. Ele se virou, a sombra do homem implacável dando lugar a uma figura vulnerável, dilacerada pelo amor e pela obrigação. Eu sempre acreditei que meu destino estava escrito em ouro, murmurou. Mas talvez ele esteja, na verdade, gravado na poeira desse deserto, que insiste em nos lembrar que nada é tão eterno quanto parece. Azra, por sua vez, sentiu uma confiança tênue crescer entre as fissuras do medo. Nós dois carregamos correntes invisíveis, repetiu, com mais convicção dessa vez, mas talvez, juntos, possamos quebrá-las. O silêncio voltou a reclamar. Seu espaço, mas agora parecia menos ameaçador, mais carregado de promessa. De repente, o som abafado de um sussurro do vento trouxe à janela uma sombra furtiva. Rashad franziu o senho e se moveu rápido, indo até a grade da varanda. Lá fora, uma figura encapuzada desaparecia entre as pedras do jardim. Alguém nos vigia, alertou Rashad, a voz baixa e tensa. Azra sentiu o pulso acelerar. A sensação que nunca a abandonara desde que colocara os pés naquele palácio ressoava agora com força dobrada. A tempestade está se aproximando, disse ela, o olhar firme e decidido, e não será apenas de areia e vento.
Rashad dançou a mão entre os cabelos, tomando novamente o pergaminho, como se fosse a única âncora naquele mar de incertezas. Não vou permitir que essa sombra nos engula, jurou, a voz rouca excluindo qualquer dúvida. Porém, no fundo de sua mente, um pensamento insistente crescia, frio e cortante. E se o fogo que prometia queimar tudo não fosse apenas uma ameaça externa? E se a verdadeira traição estivesse mais perto do que imaginavam? Mais próxima do que ele gostaria de admitir? Ao virar-se para Azra, a luz da lua jogava traços prateados em seu rosto cansado, mas decidido. Seja qual for a chuva que cair, disse ele, enfrentaremos juntos. Mas tenha cuidado. Nem todos no palácio estão prontos para aceitar essa aliança. Azra pisou para a frente. O vestido feito de sacolas que a gente via como lixo agora parecia o mais valioso tecido que pudesse haver naquele mundo de aparências. Estou pronta para essa batalha, Rashad, porque no fim, só o amor pode nos salvar da destruição que tentam impor. O silêncio antecedeu a explosão. De sons do deserto. Lá fora, o horizonte escurecia com nuvens ameaçadoras, fazendo o vento uivar nas frestas do palácio. E ali, naquele instante congelado entre o medo e a esperança, Rashad e Azra encaravam o futuro incerto, não como um senhor e uma plebeia, mas como dois corações aprisionados, dispostos a lutar ou a sucumbir. Foi quando, de repente, uma sombra surgiu diante da porta entreaberta. Uma voz firme e cruel rompeu a quietude, preenchendo a sala. Sheikh Al-Khuri, chegou a hora de fazer sua escolha. Ou você acaba com essa loucura, ou ela acaba com tudo que você construiu. Rashad prendeu a respiração. Azra cerrou os punhos, o olhar incendiado. O jogo mudara para uma partida onde não havia espaço para erros, e o próximo movimento determinaria não apenas o destino deles, mas a alma de Zahran. O silêncio que se seguiu foi pesado, até que Rashad, com os olhos ardendo, sussurrou: Eu não vou permitir que nos destruam, nem ela, nem eu. E naquele momento, enquanto o vento do deserto soprava entre as colunas do palácio, Rashad sentiu a fria certeza de que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. A madrugada mergulhava o palácio em sombras alongadas, onde cada claridade parecia mais intensa por contraste. Rashad permanecia imóvel, o pergaminho fechado e pesado entre os dedos, como se fosse ele próprio um pedaço daquela trama obscura que se desenrolava diante dele. O silêncio que pairava carregava nada menos que o anúncio de uma tempestade iminente, invisível, mas inevitável. Azra o observava de perto, seus olhos refletindo uma mistura estranha de medo e determinação, a coragem que nascia da necessidade incontornável de sobreviver. Ela não era apenas aquela jovem que transformava lixo em arte. Agora, para Rashad, tinha se tornado a incógnita mais complexa a ser decifrada. Uma adversária e aliada em um jogo cuja aposta era muito maior que suas próprias vidas. As palavras do mensageiro ainda ecoavam na mente do sheik bilionário. Cortar laços, expulsar Azra do palácio. Atos frios ditados por alguém que via a aproximação deles como ameaça ao império de ouro e tradições. Rashad sentiu o peso da escolha esmagá-lo, obedecer ao pai e selar um destino de dor para ambos, ou arriscar tudo para defender a chama incandescente que aquela mulher desperta em seu peito. O vento entrou mais forte pela janela, trazendo consigo uma rajada de areia e um aroma de flores noturnas que parecia desfazer, ao menos por um instante, o clima opressor dali. Rashad moveu até a enorme varanda,
os olhos buscando os limites do deserto que abraçava Zahran. O mundo vasto, onde cada grão de areia poderia esconder segredos ou traições. Eles não compreendem, murmurou Rashad, a voz grave cortando o ar como uma lâmina. O que estamos construindo aqui é maior que meu sangue e decisões antigas. Azra se aproximou devagar, o vestido feito dos restos da cidade parecendo ainda mais frágil diante daquele cenário grandioso e, ao mesmo tempo, inquebrável. E se eles nunca entenderem, Rashad, disse ela, o olhar fixo no horizonte distante, onde o sol morria como um fogo tímido. Talvez seja por isso que devamos ser nós a transformá-lo. Dentro daquele instante suspenso, a conexão deles se aprofundou, entrelaçando algo além do medo, além da política de família e das conspirações que os assombravam. Era a sensação de que, mesmo embrenhados em territórios traiçoeiros, haviam encontrado um já raro refúgio. Porém, o barulho dos passos apressados novamente rompeu a tensão. Hamid entrou, trazendo notícias que não podiam esperar. Rumores se espalhavam pelo palácio como fogo em palha seca. A aliança entre Rashad e Azra já não era segredo. E seus inimigos, ocultos nas sombras da corte, começavam a se mover. Não podemos mais esperar no escuro, avisou Hamid, enquanto seus olhos se cruzavam com os de Rashad, buscando aprovação para o que vinha a seguir. Precisamos agir, antes que eles ataquem. Rashad sentiu o olhar ardente de Azra sobre si. Ela havia escolhido lutar ao seu lado, mas aquilo era mais do que uma batalha contra inimigos externos. Era um duelo com fantasmas do passado e medos que assombravam ambos. Então vamos iluminar esse palácio com a verdade, disse ele, a voz endurecida pela decisão. Mas para isso, preciso que confie em mim completamente. Sem segredos. Azra hesitou, o coração apertado entre as paredes douradas daquele salão. Ela sabia que revelar a história inteira poderia significar sua queda. Não apenas política, mas também emocional. Ainda assim sentiu que aquele homem, apesar das armaduras de poder, carregava uma centelha de humanidade que podia ser a chave para a libertação que ambos buscavam. Meu segredo mais obscuro, sussurrou quase para si mesma, está amarrado a um nome que você teme pronunciar. Rashad desviou o olhar por um momento, o semblante tenso e fechado. Ele conhecia aquela sombra, aquela ferida profunda que dividia sua família, que carregava ameaças silenciosas. Sabia que as raízes do conflito enterravam-se em segredos antigos demais para desenterrar sem feridas. A tensão aumentava, os segundos pareciam pesar toneladas entre eles. Um som abafado no corredor os fez virar rapidamente. Era uma figura encapuzada, uma sombra rápida que escapava pelos corredores largos do palácio, desaparecendo antes que pudessem agir. Nos vigiam, disse Rashad, cerrando os punhos, e não apenas com olhos curiosos. O perigo está dentro, entre aqueles que deveriam ser leais. Azra sentiu o aroma do Old intensificar-se naquele momento, como um lembrete pungente de que, por mais que tentassem criar um império de luxo e segurança, o verdadeiro campo de batalha estava na desconfiança e na traição silenciosa. Se isso é uma guerra, falou ela, então precisamos ser mais que soldados. Devemos ser a tempestade que vai limpar essa corte podre. Rashad aproximou-se, o brilho feroz de seus olhos encontrando o dela. Eu nunca perdi a batalha, disse ele, quase num sussurro que parecia um juramento. E não vou começar agora. Nem que isso signifique enfrentar meu próprio sangue. O palácio ganhou um silêncio irreal,
como se até as pedras soubessem que aquele momento marcava uma ruptura definitiva. Então o som da pesada porta sendo aberta reverberou. Uma voz fria e impiedosa atravessou o espaço, carregada de ameaça. Sheik Al-Kouri, chegou a hora de escolher seu lado de verdade. Da sua aliança com a intrusa não é apenas imprudência, é traição. Rachá sentiu um estalo dentro do peito, uma mistura de fúria e desafio pulsando em suas veias. Azra deu um passo à frente, olhos faiscando desafio e promessa. Escolheram lutar contra tudo o que somos, mas nós lutaremos para ser livres. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo sussurro do vento do deserto, que parecia trazer a voz do próprio destino a aqueles dois corações indomáveis. E quando Rachá ergueu o olhar, firmando o seu no horizonte distante, sabia que a verdadeira tempestade estava apenas começando, uma tempestade onde não haveria mais retorno. No fundo do salão, uma vela tremeluziu, sua chama vacilante prenunciando segredos e decisões que poderiam salvar um império, ou sepultar dois amantes sob ruínas de ouro e sangue. A noite avançava sobre Zaham, e o silêncio do palácio parecia denso demais para ser apenas ausência de vozes. Rachad permanecia debruçado sobre o pergaminho cerrado, sentindo o peso invisível das ordens que carregava, um fardo que ameaçava não apenas seu dever, mas aquilo que, mais inesperadamente, começara a nascer naquele coração congelado. Azra estava ao seu lado, uma sombra resistente, sua presença um misto inquietante de desafio e esperança. O vestido feito de sacolas, frágil aos olhos do mundo, adquiria um valor intangível diante do luxuoso palácio, como se carregasse o espírito indomável das ruas do Emirado. Ela aceitara pisar naquele terreno sagrado, sabendo que cada passo era um risco, mas também um ato de coragem. Rachad ergueu os olhos, quase perdendo-se na profundidade daquele olhar que conhecia agora tão bem. Eles querem que eu te afaste, que quebre o pouco de luz que você traz a este lugar. A voz ressoava rouca, o som carregado pelo conflito interno que lhe consumia. O sheik bilionário sempre fora um homem que controlava tudo à sua volta. E essa ordem era uma corrente em suas mãos, uma algema que ele não admitia carregar. E você está disposto a obedecer? Azra indagou, sem medo. Seus olhos dançavam entre a vulnerabilidade e a ousadia que sempre o desarmavam. Porque se for assim, eu já terei perdido não só esse palácio, mas a última possibilidade de sermos algo, ou alguém, além dos nossos medos. O perfume o som distante da fonte no jardim entregava uma melodia quase triste, como se o próprio palácio sentisse o prenúncio da tempestade. Rachad respirou fundo, sentindo o calor do deserto insistir em penetrar as janelas. Não, respondeu finalmente, com uma convicção que aparentava ser nova até para ele. Não vou cortar você da minha vida, Azra, nem que isso signifique enfrentar meu próprio sangue, meus próprios fantasmas. Ela sorriu, uma curva delicada que iluminava mesmo a sombra que lhes pendurava sobre a cabeça. Mas antes que pudessem celebrar aquela pequena vitória, o silêncio se quebrou com um som discreto, quase imperceptível. Passos apressados chegando ao salão. Hamid surgiu, o olhar grave, trazendo notícias amargas. O palácio já murmura sobre sua ligação com Azra, meu senhor. Intrigas crescem nas sombras, e aqueles que desejam te enfraquecer começam a agir abertamente. Sua voz soava como um aviso, e Rachad sentiu o coração apertar.
A batalha que ele pensara ser silenciosa transformava-se em uma guerra declarada. Então, eles não querem apenas afastá-la, querem destruí-la, disse Rashad, apertando o pergaminho contra o peito, como se ali estivesse sua própria alma protegida. Azra olhou para ele, a coragem renovada pelo calor da aliança. Se querem guerra, terão guerra. Mas nós não seremos as vítimas dessa disputa, disse a voz firme, olhos faiscando com o fogo dos que não aceitam o destino calados. Rashad caminhou até a janela do salão, a vastidão do deserto se estendendo sob o céu estrelado. Era um mar de sombras, onde o perigo se ocultava em cada curva, mas também o espaço onde suas esperanças e sonhos se arriscavam a florescer. Eu carrego muitos nomes do passado. Azra confessou, a voz quase um sussurro, o peso da herança familiar pesando sobre seus ombros como um manto frio. E agora, seu nome se entrelaça com todos eles, trazendo riscos que preferia evitar. Se for assim, ela respondeu, aproximando-se, sentindo a oscilação de nervos e desejos, então temos que decidir se vamos deixar que essas correntes nos prendam ou se vamos tentar quebrá-las, mesmo que custe tudo. O olhar dele se encontrou, e naquele momento se formou uma aliança silenciosa, feita de promessas não ditas e batalhas que seriam travadas a dois. O palácio, com seus corredores largos e paredes adornadas, parecia pequeno diante da força daquele vínculo que começava a desafiar as regras antigas. Uma rajada de vento percorreu o salão, levantando delicadamente as cortinas. Rashad sentiu o ar esfriar, um pressentimento ruim crescendo em seu peito. Por um instante, ambos ficaram imóveis, percebendo que o cerco se fechava. Alguém nos observa, avisou Rashad, a voz baixa e tensa enquanto caminhava até a porta, que abriu lentamente. Lá fora, a sombra rápida de uma figura encapuzada desapareceu entre as arábias pedras. Azra prendeu a respiração. Sua vida jamais fora simples, mas aquele momento selava um novo capítulo, onde amor e perigo caminhavam lado a lado. A tempestade, murmurou, não será só de areia. Estamos em guerra, Rashad. Ele voltou a olhar para ela, os olhos fundindo determinação e dúvida. Nasci para dominar Azra, mas agora vejo que talvez meu verdadeiro desafio seja aprender a confiar num outro poder. O amor. Um sorriso breve quebrou a dureza de suas feições. Estamos prestes a descobrir se os dois podem existir juntos, ou se nos destruirão, antes que pudessem trocar mais palavras. A pesada porta de carvalho foi aberta com estrondo. Uma voz fria, carregada de ameaça, preencheu o salão. Sheikh Al-Khori, sua lealdade foi posta à prova. Você tem 10 dedos para escolher, cortar ou ser cortado. Rashadam voltou-se abruptamente encarando o emissário que representava não só o governo do pai, mas o peso de um destino cruel. Azra, firme ao seu lado, apertou os punhos sem desviar o olhar. O impasse era claro, e no fundo do peito, Rashad sentiu a única certeza que tinha até então. Não permitirei que destruam o que começamos. Mas ao fim daquele instante, a dúvida pairou cortante. Quem pagaria o preço da escolha que ele estava prestes a fazer? O relógio parecia desacelerar no grande salão do palácio. Cada segundo pesava, ecoando como um tambor silencioso entre as paredes rebuscadas em ouro e mármore. Rashad fitava o pergaminho nas mãos, sem coragem para desdobrá-lo, como se aquele simples gesto pudesse desencadear uma tempestade irremediável. Azra permaneceu imóvel, o vestido improvisado, agora símbolo de sua coragem,
balançando levemente ao contacto da brisa noturna, que invadia o ambiente perfumado pelo oud e jasmim. Seus olhos não se afastavam do sheik bilionário, buscando nele uma decisão, uma faísca que acendesse o caminho incerto à frente. Meu pai, Rashad começou, a voz carregada de relutância. Não vê você como eu vejo. Para ele, é uma ameaça a tudo o que construímos. E essa carta é uma ordem para me afastar de você, para extinguir essa chama antes que queime o palácio. Azra desviou o olhar, apertando a ponta dos dedos com força. O silêncio entre eles crescia, denso, como se o perfume das pétalas murchasse no ar. Então estamos aqui, Rashad, no limite das escolhas, murmurou ela, entre o dever e a esperança. Mas diga, qual disso pesa mais no seu coração? Ele ergueu os olhos e, ao encará-la, sentiu a fragilidade e a força sendo partes de um mesmo vidro, quebradiço, prestes a despedaçar-se. Os passos apressados soaram novamente. Hamid entrou, o rosto fechado como uma adaga. As sombras da corte já se erguiam, e a notícia era pior do que Rashad imaginava. O clã Al-Khori não aceitará sua decisão silenciosamente. Intrigas se espalham, e vozes que antes traziam respeitos sussurram conspirações contra a aliança. Hamid pausou, observando Rashad e Azra como se ambos fossem peças num tabuleiro de xadrez guiado pelo destino. Eles planejam agir para separar vocês, não só com palavras, mas com forças que vão além deste palácio. A respiração de Rashad ficou pesada. A guerra que começa silenciosa é a que mais arrasa. Estamos à beira do abismo, respondeu com firmeza, fechando o pergaminho com um estalo seco. Mas não vamos cair sem lutar. Azra deu um passo à frente, a luz fraca da lua iluminando seus traços marcados pela determinação. A verdade é que para eles, você nunca deveria ter cruzado comigo. Eu venho de um mundo que eles desprezam e temem. Mas esse mundo tem feridas sim, feridas que sangram histórias que ainda não foram contadas. Ele inclinou-se, a expressão agora tomada por um misto de curiosidade e temor. Diga, o que ainda me esconde? O silêncio a envolveu por um instante, como se a própria alma hesitasse diante daquela confissão. Meu passado, ela sussurrou, está atado a uma luta que ecoa contra o seu próprio sangue. Uma guerra antiga, onde lealdades se quebram e alianças são feitas com o preço da traição. O ar ficou mais denso. Rashad sentiu o chão desaparecer sob seus pés por uma fração de segundo. A magnitude da revelação pesando como uma rocha colossal. Antes que pudesse articular qualquer questão, uma sombra se moveu rápida pela porta entreaberta. Rashad virou-se num gesto tão instintivo quanto desesperado, mas a figura desaparecia, deixando um rastro de mistério e ameaça no silêncio que se seguiu. Nos vigiam, disse ele, a voz baixa e áspera, como um trovão distante. O perigo não está só fora. Ele respira dentro destas paredes. Azra congelou no lugar, sentindo o pulsar acelerado de seu coração se misturar ao dos insetos noturnos nas trevas do palácio. Se querem uma guerra, falou ela, o olhar ardendo com fogo contido, terão uma tempestade. Contra eles. Não seremos as sombras que desaparecem silenciosamente. Rashad caminhou até a janela ampla que mostrava o deserto sob o céu estrelado, como um mar negro pontilhado de luzes distantes. O peso da herança familiar sufocava seu peito, mas a chama que Azra acendia em sua alma queimava mais forte. Minha vida sempre foi uma tapeçaria de segredos e armadilhas, Azra. Porém, hoje, seu nome está bordado nela.
murmurou. Estamos ligados, e não posso mais separar nossos destinos. Ela se aproximou sentindo o calor que finalmente conseguia romper a barreira do sheik bilionário impenetrável. Essas correntes invisíveis, disse ela baixinho, a cabeça erguida, não definem quem somos. Podemos escolher, Rashad. Escolher sermos livres apesar delas. A firmeza de sua voz parecia desafiar o próprio deserto. Um vento frio atravessou o salão, fazendo as cortinas agitarem-se como fantasmas. O palácio, por um instante, pareceu respirar junto com eles. Ninguém nesta corte está disposto a aceitar mudanças, Rashad afirmou. E tenho certeza que um traidor caminha entre nossos aliados. Asra olhou em volta, o rosto fechado numa máscara de determinação silenciosa. Então vamos caçá-lo antes que seja tarde. Mas mal terminou a frase, a imponente porta de carvalho rangiu e se abriu com violência. Uma voz mortalmente calma quebrou o silêncio profundo. Sheik Al-Khoury, seu tempo para decidir acabou. Esqueça essa intrusa, ou veja seu império desmoronar por sua própria mão. Rashad fechou o punho sobre a mesa. Sente o mármore frio sob seus dedos. A voz impiedosa reverberava contra as paredes douradas, fazendo o ar vibrar. Asra avançou para ficar ao lado dele, o olhar repleto de coragem e desafio. Quem pretende controlar essa história vai aprender que, às vezes, o poder está em quem menos se espera, murmurou, quase em desafio. Rashad a olhou, a luz da lua desenhando sombras dramáticas sobre o rosto marcante, e sentiu finalmente que não estava mais sozinho na luta. Não permitirei que destruam aquilo que começou entre nós. Falou com a fúria comedida de um guerreiro. Nem você, nem eu. A voz que sussurrou a última frase parecia carregar o peso do destino de Zahan. Foi quando, do fundo do salão, uma figura emergiu das sombras, um aliado ou uma ameaça camuflada entre as lealdades, com uma notícia que faria o coração de Rashad congelar. Sheik, chegou a hora de tomar a decisão que mudará tudo. Sua escolha pode salvar sua alma, ou enterrá-la para sempre. No momentâneo silêncio que seguiu, Rashad percebeu a verdadeira tempestade de Zahan estava apenas começando. O luar tombava como um véu frio sobre o palácio de Zahan, lançando sombras alongadas que se entregavam às silhuetas douradas das colunas. Rashad permaneceu imóvel, o pergaminho pesado ainda em suas mãos, o calor úmido do deserto contrastando com o gelo que escorria pela sua espinha. Cada palavra escrita naquele papel parecia um desafio aberto, um grilhão invisível prestes a aprisionar seus desejos mais secretos. Asra estava ao seu lado, um contraste vivo contra a opulência imóvel do salão. Seu vestido de sacolas de lixo, quimera de resistência e beleza, tremulava suavemente ao toque da brisa, enquanto seus olhos presos nos dele revelavam uma tempestade de medos e coragem. Naquele silêncio espesso, eles se tornavam dois universos opostos, destinados a colidir, fundir-se ou se despedaçar. Eles querem que eu a expulse. Rashad falou com a voz rouca, carregada, de uma fúria reprimida, que eu elimine essa chama que ameaça consumir tudo o que construí. Asra mordeu o lábio, uma ruga imperceptível entre as sobrancelhas. A fragilidade denunciava-se em seu corpo tenso, mas a voz não trêmula desafiava o destino. E você está disposto a obedecer? Provocou, o olhar cortando-o como uma lâmina afiada. Porque se for assim, já teríamos perdido tudo. Você, eu, o palácio e a última centelha do que poderíamos ser. O aroma intenso do Aud pairava no ar, se misturando ao doce perfume do jasmim e a promessa inédita que crescia entre eles. Rashad respirou fundo,
sentindo o peso do deserto agarrar-se às suas costas, enquanto a pressão do legado e da expectativa tornava seu coração uma prisão. Não, respondeu, a decisão recém-nascida queimando em seus olhos. Nem por todo o ouro de Zarran eu a deixarei partir. Nem por ordens, nem por medo. Azra sorriu genial, um sorriso que iluminava mesmo a sombra que se estendia sobre aquele salão. Mas antes que pudessem celebrar, a porta de carvalho se abriu com um ranger seco. Hamid entrou, o rosto fechado como um véu sombrio. As intrigas crescem como serpentes, meu senhor. A corte murmura e os que nos querem separados não escondem mais suas intenções. Planejam agir. Sua voz era grave, a urgência correndo solta. Não apenas com palavras, mas com ações que podem destruir tudo o que tentamos salvar. Rashad apertou o pergaminho contra o peito, como se protegê-lo fosse proteger seu próprio coração. Deixe-os tentar, disse com voz firme. Não cairá este império enquanto eu estiver de pé. Azra deu um passo decididamente para frente, a sombra de seu vestido improvisado transformando-se em armadura. Eles veem minha origem, Rashad, e temem o que não conseguem controlar. Mas são ordalhas que estamos dispostos a enfrentar. Nunca fui vítima, e não serei agora. Ele fixou o olhar nela, a intensidade das emoções explodindo silenciosamente entre cada respiração. Quero saber tudo, Azra, murmurou, quase desesperado para que ela não guardasse mais segredos. Tudo o que você esconde. Não podemos construir nada verdadeiro na mentira. Ela hesitou. O peso da revelação era um precipício sombrio, um abismo com ecos do passado. Lentamente seu sussurro rompeu o silêncio. Meu passado está entrelaçado a uma guerra antiga, Rashad. Uma guerra que não diz respeito apenas a mim, mas ao sangue que corre em suas veias. Um tormento que pode nos destruir se deixarmos que o medo governe. O som abafado de passos nos corredores cintilou pelo salão, interrompendo a tensão. Rashad percebeu a rapidez com que as sombras se moviam. Nos vigiam, alertou, a voz baixa, quase um rosnado. E o perigo não habita apenas fora dessas paredes. Ele caminha entre as alianças forjadas na escuridão. Azra permaneceu imóvel, sentindo o pulsar dentro do peito sincronizar com a implacável batida das ameaças invisíveis. Se a guerra vier, disse ela com firmeza, então que sejamos a tempestade que irá varrer os traidores. Rashad deu um passo até a enorme janela que abria para o deserto infinito, o brilho das estrelas refletindo em seu olhar. O passado que sempre parecia tão sólido, tão intocável, agora parecia um castelo de areia prestes a desmoronar. Eu conquistei tudo com um punho firme, mas talvez meu verdadeiro desafio seja entregar meu coração e fazer dele uma fortaleza. Um meio sorriso, tão raro quanto valioso. Cruzou seus lábios. Estamos prestes a descobrir se o amor pode realmente existir nesta tempestade, e se somos fortes o bastante para sobreviver. Então, a porta se abriu com estrondo, e uma voz cortante, seca e implacável dominou o ar. Sheikh Al-Kuri, sua lealdade está em jogo. Você tem 10 dedos para escolher, cortar essa loucura ou ser cortado junto com ela. Rashad virou-se lentamente, o fogo ardendo no olhar enquanto encarava o emissário da corte. Símbolo do peso ancestral que tentava sufocar o que acabava de nascer. Azra, firme ao seu lado, não baixou o olhar. A força que emanava dela parecia uma muralha invisível contra as ameaças externas. Quem insistir em controlar esta história, murmurou, a voz ferina, aprenderá que o poder verdadeiro pode nascer onde menos se espera. Rashad sentiu o ar vibrar entre eles.
Uma promessa silenciosa e irrevogável. Não permitirei que destruam o que começamos. Sentenciou, cada palavra uma lâmina de determinação. Nem você, nem eu. Por um instante o tempo parou. Mas no limite daquela pausa, o som de um anel distante quebrou a calma que os envolvia. Rashad percebeu, com um silêncio que cortava o sangue, que o verdadeiro jogo acabara de começar. E a peça mais perigosa, aquela que poderia decidir seu destino e o de Azra, ainda não havia se movido. O som da porta pesada se fechando deixou o salão mergulhado em um silêncio ainda mais denso. Rashad permaneceu imóvel, os olhos fixos no pergaminho agora guardado profundamente no bolso do seu jubá. A escolha forçada martelava sua mente como uma tempestade silenciosa, o coração perdido entre a lealdade a seu sangue e a chama inesperada de um amor que ardiam contra as regras do destino. Azra observava com um olhar fixo e intenso, a respiração controlada, como se ela soubesse que qualquer palavra poderia ser a flecha que perfuraria essa frágil aliança. A tensão no ar era palpável, quase sufocante, o aroma do oud misturado ao perfume do jasmim, criando um cenário opulento que escondia um abismo de incertezas. Você sabe que aquela ordem não admite dúvidas, sussurrou Azra, a voz firme, porém colorida pela vulnerabilidade. Eles não querem apenas protegê-lo. Querem acabar comigo, Rashad. Eles não enxergam a pessoa que eu sou, só o que represento para vocês. Rashad sentiu um nó se formar em sua garganta. A imponência do palácio parecia encolher diante da força daquela mulher. Com um gesto lento, ele estendeu a mão, e seus dedos tocaram suavemente a superfície áspera do vestido improvisado por Azra. A textura rústica de sacolas que escondiam uma realidade de luta e resistência. Eu não sei até onde essa guerra vai nos levar, murmurou ele, a voz carregada daquela mistura quase impossível de autoridade e medo. Mas sei que não posso simplesmente descartá-la como dizem, nem permitir que a destruam. Ela inclinou a cabeça, encarando-o com intensidade. Um olhar que desafiava uma tempestade inteira, enquanto por dentro carregava o peso de segredos que ameaçavam soterrar seus pequenos momentos de paz. Hamid reapareceu então, sua face sombria, destacando-se contra o dourado do salão. Os corredores do palácio falam, meu senhor. Vozes sussurram que esse segredo entre vocês dois é um risco que muitos querem eliminar. Alertou, a tensão marcada em cada palavra. Rashad apertou o punho, a palma pressionando a pedra fria da mesa próxima. Cada segundo parecia carregar a ameaça de um golpe inevitável, uma investida que poderia não apenas separar, mas destruir. Eles provavelmente já planejam agir, continuou Hamid, mas ainda não sabem até onde podemos ir para proteger o que escolhemos. Azra respirou fundo, puxando as vestes, como se escondesse não apenas sua força, mas também a fadiga de uma batalha que parecia nunca acabar. Se querem guerra, disse, a voz carregada de uma coragem feroz e contida, então que saibam que não vamos recuar. Nem eu, nem você. Rashad, teus olhos ardiam, revelando uma fúria silenciosa, um fogo que pedia justiça não apenas para si, mas para aquela mulher que ousava desafiar seu mundo. Ele deu um passo em direção à janela, olhando para o deserto que parecia tanto um mar de possibilidades quanto uma prisão invisível. Azra, chamou, a voz baixa, quase um sussurro que a fazia sentir cada palavra como um selo de um pacto secreto. Quero saber tudo, nada escondido,
sem mais sombras. É a única maneira de enfrentarmos essa tempestade que se aproxima. Ela hesitou um instante. Aquele convite, tão brutal quanto sincero, arrebentava antigas barreiras de proteção. Respirou fundo. Meu passado, começou devagar, não é só uma história de pobreza ou luta. Há sangue entrelaçado nele. Sangue ligado à sua família. Um segredoso ciclo de traição e vingança que rareia nos salões do poder. Rashad mudou o olhar. A expressão fechada como uma muralha, se elevando diante da revelação. Diga. Sua voz saiu urgente e contida ao mesmo tempo. Ela continuou, as palavras saindo como as gotas amargas de um veneno quase mortal. Existe um nome que você teme ouvir, Rashad al-Khuri. Um nome que destruiu não só a minha, mas tudo que você acreditava ser seu destino. Antes que ele pudesse perguntar, um ruído sutil surgiu por trás deles. Os dois se viraram rapidamente para encontrar a porta que se abria devagar, revelando uma sombra silenciosa. Todos os músculos de Rashad se tensionaram. A figura encapuzada entrou devagar, pousando algo sobre a mesa. Era um pequeno envelope selado em cera vermelha. Mensagens do deserto nunca trazem nada bom, murmurou Hamid, enquanto Rashad pegava o envelope, o coração batendo acelerado. Com dedos firmes, ele quebrou o selo, desdobrando o papel com cuidado. A mensagem era breve, mas dizia tudo. A traição está mais próxima do que nunca. Cuidado com aqueles que caminham ao seu lado. Rashad levantou os olhos, o olhar encontrando o de Azra, achando nela o mesmo medo que o dominava. Alguém aqui, sussurrou ele, está pronto para nos destruir. Não importa o preço. O salão parecia encolher diante deles, o peso da traição aumentando como uma nuvem negra, pronta para desabar. Azra, então, estendeu a mão, tocando a face de Rashad. Um gesto pequeno, mas carregado de promessa. Nós dois carregamos correntes muito pesadas. Falou com uma convicção que queimava como fogo. Mas se não unirmos forças, seremos esmagados por elas. Um silêncio pesado se seguiu. E então, das sombras, um som seco de passos ecoou. Rashad se virou rapidamente, a mão firme na empunhadura de sua adaga oculta, os olhos varrendo cada cardeal canto do salão. Uma voz, fria e vazia de compaixão, cortou o ar, cruel e definitiva. Sheikh al-Khuri, a paciência acabou. Escolha seu lado, corte-a do seu coração, ou sofra as consequências. O olhar de Rashad endureceu, a fúria contida, explodindo em uma força silenciosa. Asa firmou-se ao seu lado, o vestido modesto agora símbolo de resistência. Escolheremos o nosso caminho, disse ele, com uma convicção que ribombava mesmo em seu silêncio. Juntos ou não haverá império que sobreviva. E naquele instante, uma sombra deslizou por trás da tapeçaria. Alguém que conhecia os segredos mais obscuros, pronto para virar o jogo e revelar a traição que até então dormia quieta dentro do próprio coração de Zahran. O sol nascente tingiu o horizonte de Zahran com um ouro suave e promissor, espalhando sua luz delicada sobre as pedras antigas do palácio. Rashad observava a vastidão do deserto, sentindo o calor transformar-se em esperança, enquanto a brisa fresca da manhã vibrava suave contra seu rosto. Ali, naquele instante de calmaria, o enorme peso que por tanto tempo carregara parecia finalmente aliviado. Ao seu lado, Azra permanecia serena, o vestido singelo feito de sacolas de lixo, agora imbuído de uma dignidade invisível, como se cada fio simbolizasse a luta e o renascimento que os dois enfrentaram juntos. Ela olhou para ele com um sorriso tranquilo,
seus olhos refletindo a mistura rara de coragem e paz. Conseguimos, Rashad, disse a voz quase em sussurro entre o canto dos pássaros e o aroma das flores do jardim renovado atrás deles. O sheik bilionário voltou o olhar para a mulher que, contra todas as probabilidades, mudara o curso de sua vida e do Emirado. Aquela jovem que desafiara o destino com simplicidade e verdade, que quebrara as correntes invisíveis de segredos e medo, agora se tornava a luz das manhãs que ele ainda aprenderia a viver. Os últimos dias haviam sido uma tempestade implacável. O segredo escondido por Azra, tão entrelaçado. Ao passado da família Al-Khoury fora finalmente revelado. Nessas revelações, Rashad descobriria a verdade sobre traições antigas e falsas alianças que ameaçavam sua família, mas também, surpreendentemente, a possibilidade de quebrar ciclos de guerra e vingança. E confronto com seu pai, o Sheik Eldar, fora inevitável. Rashad, com a mesma determinação que comandava seu império, ousou enfrentar a linha rígida de tradições e deveres que o prendiam. Mostrou que o amor e a verdade não seriam sacrificados. Garantir a paz fragilmente conquistada. Não foi apenas o amor que nos salvou, falou Rashad, a mão envolvendo a de Azra, mas a coragem de encarar nossos maiores medos. Os segredos que tentaram nos destruir agora são o alicerce para um novo começo. Ela apertou seus dedos, uma chama de ternura atravessando os anos de luta e silêncio. O palácio já não era apenas uma fortaleza de mármore branco e tapeçarias antigas. Era agora um lar, reconstruído em confiança, onde as paredes ganhavam vida com risos e histórias que começaram a florescer, numa sintonia até então inimaginável. Rashad virou-se, os olhos perscrutando o jardim revitalizado, onde as flores desabrochavam com um vigor contagiante. A fonte no centro jorrava água cristalina, seu som uma melodia constante que preenchia o silêncio deixado pelos segredos desfeitos. Veja, Azra, falou, os lábios se curvando. Num raro sorriso genuíno, Zahan renasce conosco. Neste jardim onde um dia teria apenas desertos, plantamos a esperança. É assim que enfrentamos a tempestade, transformando dor em vida. Azra sorriu, os olhos brilhando sob a luz da manhã. Pela primeira vez, sentiu-se realmente pertencente, não pelo luxo, nem pelas promessas douradas, mas pela verdade compartilhada e pela liberdade conquistada. Os membros da corte se reuniam discretamente para celebrar o fim do conflito. A presença de Azra, que um dia fora vista como ameaça, agora era aceita e admirada, não pela origem, mas pela integridade e força que mostrou. Rashad havia conquistado não apenas um amor, mas o respeito daqueles que antes duvidavam. Naquela manhã luminosa, Rashad tomou uma decisão que selaria para sempre seu destino e o dela. No centro do salão principal, diante de luzes e sorrisos que carregavam o alívio do fim. De uma era conturbada, ele se ajoelhou. Suas mãos, antes firmes para comandar, agora tremiam levemente. Não de dúvida, mas de emoção pura. Azra, começou com a voz embargada, você não só desafiou meu mundo, como o iluminou. Aceita ser minha esposa, não como um acordo de poder, mas como um compromisso de amor e verdade, para que juntos construamos não apenas um império, mas uma família. Os olhos de Azra se encheram de lágrimas de alegria, no silêncio cúmplice. Enquanto a corte aplaudia, ela respondeu com um sorriso que continha toda a força de sua jornada. Sim, Rashad, e prometo ser a guardiã do nosso amor contra todas as tempestades. Naquele instante, a promessa feita no coração do deserto ganhou o calor do sol
que agora iluminava todo Zahran. O sheik bilionário e a mulher que transformara sua realidade. Com coragem e simplicidade, tornaram-se para todos mais que um casal, símbolos vivos do poder que reside na verdade e no amor. Os primeiros raios aqueciam a tapeçaria dourada dos salões, enquanto Rashad e Azra, lado a lado, contemplavam o horizonte aberto. O futuro, antes envolto em incertezas e perigos, agora se apresentava como um campo fértil de possibilidades e sonhos partilhados. E entre os perfumes do jardim, os sussurros do deserto e a promessa de dias novos, Rashad sentiu a paz finalmente se alojar em seu coração. Não mais o sheik implacável e solitário, agora um homem redimido e amado. Ao longe o canto das aves anunciava o dia que começava. Um dia onde finalmente o amor havia vencido, e o proibido vestira, não sacolas de lixo, mas asas de liberdade e esperança. E assim terminou a tempestade, e começou a eternidade deles.